Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você meu amado, você minha amada, Papo de Cristão, segunda-feira, ao vivo, é claro, é só aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Louvado seja Deus. Como é que foi o seu final de semana? Como é que está sendo o seu início de semana? Eu tenho certeza, se Deus está no negócio, está tudo no controle absoluto dele. Louvado seja Deus, né, meu irmão? Mais uma segunda, ao vivo para todo o país. Louvado seja Deus, para todo o país. Aleluia. Né? E fora também, né, irmão meu? Hoje é um dia muito especial, uma segunda-feira bastante especial. Por que, irmão, que hoje é uma segunda-feira bastante especial? Porque mais uma vez Deus teve misericórdia de nós. Louvado seja Deus. E todos os dias, quando somos alcançados pela misericórdia de Deus, é um dia muito especial para nós. Louvado seja Deus. Agora estamos aqui, eu e o presbítero Almir José. Louvado seja Deus. Boa noite aí. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como o pastor falou, mais uma segunda-feira especial e um tanto mais especial, porque hoje, né, é dia do nosso, daquela pessoa do nosso coração, né? Dia do namorado. Minha esposa lá, o pastor tem a esposa dele, nossa eterna namorada, somos casados. Então, subiu de cargo, né? Subiu isso. Então estamos aí mais uma vez agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aí fazendo a transmissão também na plataforma e que Deus possa falar conosco nesta noite. Vamos tratar de assunto concernente ao cristão e que todos possam ter um entendimento melhor da palavra. Assim, é o que nós queremos aqui com o Papo de Cristão, chegar a uma conclusão, uma concordância, poder servir a Deus, fazer a vontade de Deus em concordância, em unidade da fé, né? Seguindo a ordem bíblica, não a do homem, não a minha vontade, mas a vontade bíblica, que nós possamos todos chegar a uma concordância nessa noite e que Deus possa falar aos nossos corações, não só o seu, mas aos nossos corações, porque eu sou dependente também disso, de ouvir a voz de Deus e de obedecer. É o que Deus quer de cada um de nós. Esteja conosco. Oh, glória, louvado seja Deus. E você, meu amado, você, minha amada, você que é aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, capital, pastor Davi Rocha, aquele abraço, Deus abençoe. Pastor Gilvan, aquele abraço, Deus abençoe. Aqui de Seropédica, né, cidade aqui da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, cidade de Seropédica. Um abraço aqui pro meu amigo Cláudio Rodrigues, o tio Claudinho. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua esposa que esteve conosco aqui, né, irmão, da comunidade evangélica Missões, né, nos prestigiando com a presença para que viermos adorar juntos em espírito e em verdade. Glória aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Um abraço para o mestre Guido, meu amigo aqui, está sempre ajudando aqui, contribuindo no projeto Missões. Tem um projeto lindo também, né, de Taekwondo com mais de 200 pessoas, o tio Claudinho também com mais de 200 crianças, né, aqui em Seropédica, fazendo um trabalho de amor, né, de se dar para o próximo, né, tudo gratuito, as aulas são gratuitas, lá no Taekwondo também as aulas são gratuitas, na escolinha do tio Claudinho também os treinos são gratuitos e formam vencedores, né? Isso. Formam vencedores. Verdade. Pelo mestre Guido já tem muitos medalhistas. Poxa, aqui mesmo do bairro já temos medalhistas, né? Louvado seja Deus. E lá no tio Claudinho também já formou campeões, pessoas foram encaminhadas para clubes, né? Tem um que já está treinando no Flamengo, assinou um contrato com o Flamengo. Então, gente, é muito bom fazer o bem, né? Mostrar que você pode realizar os seus sonhos, acreditar e ter fé naquele que cria, o Criador que cria todas as coisas. Louvado seja Deus. E se preparar, irmãos, tá? Não pensa que é só lutar, que é só jogar bola. Se preparar para aquilo que Deus está planejando para nós. Louvado seja Deus. O esporte é uma preparação, um desenvolver da preparação, principalmente mentalmente. Eu sou um que, quando criança, eu era muito nervoso, era muito espoleta, mas não tinha uma direção. Não tinha controle, autocontrole. Isso é. E eu treinei com o Guido, com o professor Guido.
E não cheguei a mudar de faixa não, mas pelo menos o que na faixa branca, o que eu aprendi foi suficiente para eu ter o autocontrole do meu emocional, do meu nervosismo, que eu era muito nervoso. Então tive o autocontrole e pude ter uma visão melhor da vida para poder encarar. E realmente o esporte prepara a pessoa, tira a pessoa do obsoleto, né? E ajuda a pessoa a organizar, se conhecer, olhar para dentro de você e se conhecer, ter autocontrole. O esporte tem esse papel aí. Oh, glória, louvado seja Deus. São 19 horas e 26 minutos ao vivo aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Para você que está em casa, divulga o link, compartilha esse link, www.tvradio.ong.br, o link que leva a palavra de Deus, o link, louvado seja Deus, que leva a informação para você também, porque né, a programação diária ela tem informação, dica de culinária, tem a palavra de fé, tem o programa Conectamos com Deus com a missionária Flávia Mel, lá no Rio Grande do Norte, né? Um programa que edifica muito a gente, tem uma boa palavra, às 13 horas de segunda a sexta, um programa muito bacana, já vai para 2 meses de programa com a missionária Flávia Mel. Aí aqui, a Missões Web, a rádio que faz missões com você. E hoje, irmãos, o nosso papo de cristão vai ser um papo, vamos falar do culto, da vaidade do ser humano. Nós somos muitos vaidosos, né? E se a gente não controlar isso, a gente acaba tomando o lugar de Deus, nós queremos nos mostrar e não mostramos verdadeiramente a Deus, né? Isso. Porque queremos que a nossa imagem, louvado seja Deus, tome lugar da presença de Deus. Então hoje nós vamos falar do culto, vamos falar um pouco da vaidade, das coisas que, se a gente não vigiar, eu não vigiar, o irmão, o presbítero aqui, o Almir, não vigiar, nós certamente tropeçaremos. Com certeza. E, poxa, não vamos agradar a Deus. O que a palavra vaidade diz? As pessoas dizem, eu acho bonito ser vaidoso, eu acho bonito, gente, não ache-se bonito ser vaidoso, não se ache bonito ser vaidosa. Por quê, pastor? Porque a palavra vaidoso, a palavra vaidosa quer dizer aquele que quer viver de aparência, aquele que não mostra a sua real intenção, quer viver de aparência. Isso é uma pessoa vaidosa. Isso diz o nosso vocabulário. Então, cuidado, falar, eu quero ser vaidoso, eu quero não ser, querido, não queira viver só de aparência, que você aparente por fora o que você tem por dentro também, né? E assim você vai mostrar Jesus, né? Louvado seja Deus, porque se Jesus estiver dentro de você, você querer aparentar o que está dentro de você, as pessoas vão olhar para você e vão poder enxergar Cristo em você, não é isso, irmão? Isso. O principal que Deus quer da gente é ver que a gente mostre o essencial, o que a gente tem dentro. Jesus mesmo falou, né? O que contamina o homem não é o que sai da tua boca, mas o que entra. Não é o que entra, mas o que sai. É aquilo que você tem dentro, aquilo que você mesmo se contamina. Você mesmo você mesmo se contamina com aquilo que você tem dentro. Então o que você coloca para dentro, aquilo que vai frutificar, né? Aquilo que as pessoas vão ver. Ou seja, daquilo que você está cheio. A tua boca vai falar daquilo que você está cheio. Quero deixar aqui já em Jeremias 29, do 11 até o 14, que diz assim, porque eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou que desejais, outra tradução. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém? O instante já está falando de outro assunto. Mas aqui Deus mostra ao seu povo a forma que Ele quer que a gente busque a Ele, a forma que Ele quer que a gente se apresente a Ele, de todo o nosso coração. Se realmente buscarmos a Deus de todo o nosso coração, em obediência, as bênçãos do Senhor, os olhos do Senhor estarão voltados para nós. Isso é automático. Quanto mais a gente se chega a Deus, mais
as bênçãos nos acompanham. Não preciso buscar as bênçãos, preciso buscar Deus. Simplesmente buscar Deus, somente. Ô glória, louvado seja Deus, é isso aí. E hoje nós vamos falar um pouco disso, do culto, né? Se nós estamos mesmo fazendo para Deus, porque Romanos 11:36 vai dizer que é dele, que é por ele e que é para ele todas as coisas. Todas. Então a adoração ela tem que estar voltada para Deus. Portanto, sem se preocupar se A ou B ou C está me vendo adorar, se A ou B ou C está me vendo de joelho, se eu vou estar adorando com 30 irmãos ou se eu vou estar adorando com 2 ou 3 irmãos. Então, aí isso não importa. O que importa é teu coração, a tua alma, o teu espírito estiver voltado para adorar aquele que é digno de toda adoração, todo louvor. Louvado seja Deus. E às vezes, né, meu irmão, a gente está observando que os cultos estão ficando meio pirotécnicos, né? Meio fantasioso, parece até baile, não sei, né? Estão querendo fazer uma estratégia. Eu sou a favor de estratégias, né? Mas para tudo tem um limite. E o limite é a palavra de Deus, não pode ceder a palavra de Deus. Né? Verdade. Então, a gente vê coisas que está tomando o nosso meio que a gente fica preocupado, né? Tanto a soberba do homem, a vaidade do homem, de querer mostrar uma santidade a qual não tem. Louvado seja Deus, porque ser santo como Deus é santo não é se mostrar santo, é ser santo. Entre se mostrar e ser é uma grande diferença. Aquele que não precisa se mostrar para ninguém, porque ele vai exalar o perfume de Cristo, porque Cristo está dentro dele através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer em Gálatas capítulo 5, no verso 22, que ele vai fazer você frutificar. E nesse fruto, meu irmão, você, minha irmã, você, meu irmão, você vai frutificar com amor, com fé, com longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então é esse fruto que vem tudo junto aí no pacote, louvado seja Deus, vai te mostrar que você é santo como Deus é santo. Não precisa você tirar fotinha, fazer selfinha, fazer isso, fazer aquilo, outro, para mostrar para alguém que você é santo. Você está entendendo? Não estou dizendo, irmãos, não estou aqui para criticar A, B ou C, não. Só que a coisa já está fugindo do controle. No meio das pregações, as pessoas fazendo live em cima de lá e a outra lá tirando, parece que cada um que vem traz um assessor. Tu fica me filmando o que eu vou fazer. Parece que, antigamente, irmãos, quando era mais novo, tinha um grupinho de falar em línguas, né? Essas línguas aí, que combinavam falar em línguas. Ficavam treinando falar em línguas. Né? É uma coisa que era para ser espontânea. Eles ficavam treinando ali, ficavam treinando rodar também. Ficavam treinando rodar para ter o domínio do seu corpo. Né? Aí ficavam ali treinando. Não tinha nada do Espírito de Deus no negócio. Era um treinamento que eles faziam para isso. Cansei de ver isso, tá, irmãos? Eu não estou falando que estou falando que é fato. Tá? Aqui o microfone é aberto, a gente fala. Irmãos, eu não estou falando que todos sejam assim. Ficam bem claro a vocês, meus ouvintes da Rádio Missões Web. Eu estou falando que eu vi, participei, vi muitas, na época quando eu era mais novo, vi pessoas fazendo isso. E quando o culto ele não é voltado para adoração a Deus, o que Deus vai fazer lá, se não é para Ele? Deus nem está lá, nem recebe. Deus nem recebe aquilo que não é para Ele. Ou seja, Jesus me vai falar, aqueles que são meus me reconhecem, aqueles que são do meu aprisco me reconhecem como pastor, né? Ou seja, se eu não me apresento para Deus, não tem como. Me lembro agora de Zaqueu, para que Jesus visse ele. Aliás, ele não queria que Jesus visse ele. Ele subiu numa figueira para ver Jesus. Verdade. Ou seja, a intenção
Jesus já viu a intenção do coração de Zaqueu quando subiu naquela figueira, né? Então, ou seja, a intenção de que como você se apresenta a Deus, o que você quer apresentar para Deus, Deus é que vai ver. Então, você não precisa se mostrar para as pessoas para que Deus veja. Você se apresenta para Deus, e as pessoas vão ver Deus em você. É isso aí, irmão. É dessa forma. Às vezes, irmãos, a gente fica até constrangido de falar algumas coisas, né? Porque tudo é isso, é contra fulano, é contra a igreja B, contra a igreja C. Ninguém aqui é contra a igreja C, nem a igreja B. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia fala: todo aquele que confessa a Cristo, né, recebe dele o Espírito Santo de Deus. Então, se todos confessarmos Cristo como Salvador, creio eu que todos nós recebemos de Deus o seu Espírito para que venha nos ensinar o caminho que nós devemos andar, né? Louvado seja Deus. E tem hora, né, irmão, que as coisas fogem. Eu já fui infantil, tive meu momento de criança. A Paulo falou, deixar as coisas de menino, né? E vamos começar a crescer, né? E tem essa fase, isso é inevitável para todos que começam no Evangelho. Verdade. Agora, você não pode já estar com uma certa caminhada, uma certa experiência, você continuar nas coisas de meninos para poder botar a creche cheia, né? Então não pode, né? Você tem que crescer na graça e no conhecimento, na busca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os cultos é feito para adorar ao Senhor, para adorar a Cristo. E nos cultos é uma liturgia, né? Uns louvam, uns cantam, os outros pregam, né? Tudo numa seguinte ordem. Né? Tudo. E no céu, irmãos, não adianta fazer bagunça aqui na terra, não, porque no céu tudo tem a sua ordem. Querubins, serafins, corais de anjos, e o povo todo ali, tudo de acordo, orquestradamente, com ordem. Não existe bagunça. E na igreja, aqui na terra, não pode ser diferente. Por quê? Porque nós vamos para o céu, irmãos. Nós estamos aqui aprendendo um caminho, né? Louvado seja Deus. E muitos dizem, uns ditados dizem assim, já diziam muitos dos meus pastores mais antigos, dizia que a igreja é a imagem do céu, por causa da organização, da ordem, do louvor, da adoração, né? Então, seguia nesses passos. Hoje nós vemos tanta coisa que nos entristece, porque nós vemos de tudo no culto, menos a adoração. Menos você vê as pessoas se derramar em choro, em lágrima, não porque veio um famoso cantar, ou foi o pregadorzão, não, porque estava adorando a Deus em espírito, em verdade, se derramava em lágrima, porque o Espírito Santo fazia-se presente dentro do seu ser, não dentro de um ambiente, mas dentro do seu ser. E o que quando o Espírito Santo está dentro do seu ser, ele te quebranta, ele te mostra o teu erro, a tua falha, o teu engano, e você, no seu arrependimento, você derrama lágrimas de arrependimento. E hoje é muito difícil, irmãos. Hoje tudo é alegria. Eita Jesus! Claro, na presença de Deus até a tristeza salta. Já dizia o salmista, né? Louvado seja Deus. Mas não é dessa forma que nós queremos passar para os irmãos, de que é tudo, vambora, e no final vai dar tudo certo. Não é bem assim, né, irmãos? Então a gente tem que começar a buscar realmente nos cultos adoração ao Senhor, tá? Dessa forma. Realmente o que o pastor está falando, a gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar os cultos, o que é voltado para Deus, colocar muitas coisas, né, mundanas, como a mídia, né? Estamos tentando usar muita mídia dentro do templo. E esquecendo de que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Realmente, eu já vi
a gente vê, às vezes dentro do culto, um com o celular ali, outro com o celular aqui. Hoje se usa muito a Bíblia, né? Tem os aplicativos da Bíblia. Né? É bom. É bom que você pode aumentar o tamanho da letra, tem pouca visão, mas tem muitos que se perdem. Eu já tive que exortar adolescentes com o celular na mão, na hora do culto, Deus trabalhando, falando, na hora da pregação, a palavra de Deus boa sendo falada, sendo pregada, e o rapazinho lá com o celular, lá no Facebook, lá no Instagram, lá mexendo na coisa. Falei, rapaz, ó, você está passando por cima do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que está tomando conta desse lugar aqui agora. Desliga o celular. Ou seja, na hora do culto, o Espírito Santo está conosco em todo momento. Ele é o nosso Consolador. É por causa dele que estamos aqui respirando, temos a oportunidade de estar aqui falando da Palavra de Deus, né? Tendo concordância, aprendendo um com o outro aqui da Palavra de Deus, a ordem no culto que nós precisamos ter para que possamos assim apresentar a Deus o culto racional, né? Cientificamente nós somos o único animal cientificamente racional. Não parecemos, não, mas... Muitas vezes não parecemos, não, mas graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de termos a unidade, unificar a nossa fé. Então, na concordância, no examinar da palavra de Deus, para que possamos apresentar realmente um perfeito culto. Aproximar o máximo do perfeito culto a Deus. Então, que possamos vigiar no nosso culto, na forma que nós apresentamos a Deus. E quando exortamos alguém, isso é ato de amor, tá? Uhum. O amor não é passar a mão na cabeça dele, que bonitinho, deixar a pessoa errar ali, errar e tá certinho, tá bonitinho. Não. Quando você ama alguém, quando você corrige alguém, porque você realmente está amando aquela pessoa. E quando a pessoa está ali dentro do culto e fazendo uma coisa que não agrada a Deus, ela está desobedecendo a Deus e é prejudicial para ela mesma. Exatamente, isso aí. Prejudicial para ela mesma. Como lá na sarça ardente que Deus mandou que Moisés tirasse as sandálias dos pés. Não era as sandálias dos pés, não era tirar a alparga do pé, andar descalço. Era o coração dele, a intenção, os pensamentos, as mazelas do homem. As mazelas do homem, a vontade humana, né? Isso que Deus quer que a gente se despir. Pede para a gente se despir das coisas do nosso eu. Então, possamos procurar apresentar a Deus um perfeito culto, né? É isso aí, irmãos. Ó, Romanos 12. Romanos 12, logo aqui no início, vai dizer: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, você apresentar o seu corpo vivo, né? Um culto racional, apresentar a Deus. As pessoas não conseguem nem apresentar o próprio corpo para o culto, porque estão ali, ligadas em outras coisas. O corpo está ali, mas o que Paulo está dizendo aqui não está falando da presença física, louvado seja Deus, mas por inteiro, por você estar inteiro, apresentar o seu corpo santo, vivo, como sacrifício vivo, louvado seja Deus. Né? E o que fazer, presbítero Elmi, quando a própria direção que incentiva isso? Eu cansei de ver muitos filmando, outros tirando, fazendo lives, né, dentro dos cultos, e depois querer repreender aquela ovelha ou aquele membro que está ali com o celular, não está nem aí para ele, porque ele já liberou, pode fazer o que quiser aí no culto, não está nem aí para ele, porque ele está ali, mas está no Facebook, está no Instagram, está no Quai, está no TikTok, menos na presença ali de Deus ali, não porque esteja num lugar que é a presença dele, e nós vamos levar a presença de Deus para que possamos adorá-lo em espírito e verdade naquele lugar, mas para adorar em espírito e verdade, você tem que estar em espírito e em verdade, irmãos. Louvado seja Deus. O que fazer quando os maiores incentivadores dessa loucura que está acontecendo dentro dos cultos, né, dessa parafernália, são os próprios líderes, né, que começam a fazer essa loucura. Depois eles não têm como repreender ninguém,
porque, infelizmente, eles são os primeiros a puxar esse, vamos dizer assim, essas selfies, essas lives, essas experiências aí. Fica complicado, né? Acho que o próprio líder, se o próprio líder dá o exemplo, infelizmente não tem muito o que fazer. Pelo menos eu não vejo o que fazer. Fica difícil. Fica difícil porque a gente precisa ter moral para poder exortar, a gente precisa ter sido exortado antes. Tem que ser exemplo, né? Exemplo, tem que ser exemplo. Então se perde, né? Acaba se perdendo. Não tem autoridade, não tem autonomia, não tem. Se o próprio líder ensina, as pessoas vão aprender o que o líder está ensinando. Então, aquele negócio, né? Eu posso, mas você não pode, né? Não tem como, isso não funciona. Até as pessoas, até os mais novos, vão sempre copiar aquele que ele está observando. Então, se o pastor está fazendo isso e as ovelhas estão observando, eles vão fazer também. Então não tem como proibir. E o perigoso disso é que infelizmente fica preocupado com a live, como é que está acontecendo a live, está cortando, fica olhando lá quem respondeu, quem está vendo, quem está respondendo, né? E desfoca o pensamento que era para estar ligado em Deus, em adoração. Deus, a palavra de Deus vai falar, Deus é espírito e se importa que o adoremos em espírito também. Ou seja, em espírito, né? que andemos em espírito. Ou seja, se eu estou aqui preocupado com a live ali que eu estou fazendo, acabou a minha ligação, não tem como, acabou a minha ligação com Deus. Já não estou mais adorando a Deus, mas a mim próprio, porque eu quero. A gente faz sempre aqui, no Papo de Cristão, a gente envia, né, a imagem, porque aqui é uma rádio web, a gente manda para edificar os irmãos. Não sou contra, irmãos, de fazer live nos cultos. Pastor Dilcim faz lá na Missões, mas a câmera fica lá focada. É uma câmera como se fosse aqui uma câmera de estúdio. Fica focada ali e ali eu observo bem, tá? Sou bem observador. Você não vê ninguém, mais ninguém. Todos focados em adorar, em buscar. Isso aí. É uma câmera só ali, fica todos focados ali em adorar o Espírito de verdade. Então ali é totalmente diferente do que eu estou querendo, o irmão está querendo dizer. A gente não está generalizando. Para falar, poxa, você é contra? Claro que eu não sou contra divulgar o Evangelho. Vai chegar ali na hora da pregação, tiver uma câmera no culto ali só da igreja, da congregação, porque ali ninguém vai estar preocupado em ficar lá olhando, porque aquela câmera ela é bem colocada ali, ela é tipo uma câmera de estúdio, ela vai direto para quem está enviando para lá. Então toda a congregação ela está ali prestando atenção e aquela pregação vai alcançar aonde? Lá os confins da terra. Esse é o objetivo. É que nem a Missão Web, a Rádio Missões Web, ela alcança os confins da terra. Você acredita, irmãos, que a gente tem ouvintes até no Canadá, nos Estados Unidos, que pegaram pelo link, eu não sei como chegou lá, mas foi chegando, Deus foi soprando, o Espírito Santo soprou, e tá lá, a gente tem alguns ouvintes lá. Vira e mexe, eu vou lá, tá lá, ó, opa, parece um país, 2 países diferentes, tem lá, pontinho lá naquele país lá. Oh, glória, louvado seja Deus. Então a gente não está falando de uma coisa, bitolado, ninguém aqui é bitolado. A gente está falando do excesso. Sim. Aonde vira uma tremenda bagunça, aonde não tem, a gente vê que não vê ninguém adorando nada, somente ali naquela loucura de querer mostrar que é mais do que um, que é mais do que o outro. Isso é tremendamente fora de liturgia bíblica, de culto, né? Louvado seja Deus. Eu não consigo imaginar Paulo hoje num culto, filmando, tirando. Aqui, não consigo, irmão, desse jeito. Lá, irmão, aqui sentado, né? Já que os irmãos gostam, cada um tem, né, seu entendimento, né, de fazer lá o culto, o altar, de se sentar lá dizendo que é santo, aquilo tudo ali, né? Cadeira é santo, aquilo é santo. Esqueceu de tirar o celular também, irmão. Porque pode, lá também pode, irmão. Louvado seja Deus, né? Então, eu acho assim, as pessoas, elas têm que como ser líderes. Todo líder, irmão, tem pessoas que ficam te observando. E se você fizer, cara, vai ser todo mundo
não vai fazer. E você não vai ter moral para cobrar essas pessoas que, quando virar em excesso, que está se tornando dentro das congregações. Esse excesso. Bom, eu me lembro dos cultos que era proibido ligar o celular, ficar desligado. Bom, eu me lembro dos cultos, meu irmão, quando não podia, não tinha nem esse tal dessa internet, porque ali ninguém queria ver se estava filmando, ninguém queria aparecer, ninguém fazia carinha de triste, ninguém não. Todos oravam e adoravam em espírito e em verdade. Bom, me lembro dos cultos que antes de começar o culto era 30 minutos de joelho de oração, clamando ao Senhor Jesus. Verdade. Bom, eu me lembro dos cultos que a pregação tomava a maior parte do culto, era 1h20, 1h30 de pregação. Eu me lembro, como eu me lembro, que saudade que eu tenho, louvado seja Deus, aleluia, desses cultos, né, irmão? Foi dessa forma que eu aprendi também. Oh, glória! E o pastor me fez lembrar aqui, eu fiz um discurso empresarial, onde era ensinamento, como é que é? Aí, na hora da palestra, o palestrante, ele falava, desligue os seus celulares ou coloque em vibracal. Ou seja, o palestrante, numa área empresarial, entendeu? Olha a ordem, a organização que tem que ter. Imagina que no culto, principalmente na hora da palavra, ou na hora da pregação da palavra, que o objetivo da filmagem, é válida para poder expandir a pregação da palavra de Deus, com organização, com direção, com organização. Ele tem esse objetivo. Mas, infelizmente, a gente ouve na hora da pregação, na hora do culto, o celular tocando. Às vezes até com esquecimento, se você não por intenção. Às vezes não por intenção, mas infelizmente não deixa de ser uma falta de ordem. Mas hoje você vê até o absurdo, hoje vê as pessoas usando o celular mesmo, WhatsApp, batendo conversinha dentro lá da... Poxa, gente, em nome de Jesus, né, meu irmão? Aí, poxa, Deus não cura mais, pastor. Eu não vejo mais milagre, pastor. Eu não vejo mais o agir do Espírito Santo, pastor. Eu não vejo mais aquilo. Eu falo, cara, vai se converter, pô. Tem que se converter, irmão. Porque o cara que leva o celular para ficar sentado no banco da igreja, para ficar de papo no WhatsApp com fulano, ABC, até coisas até que a gente nem, né? Pô, ele tem que se converter, irmão. Não está em nada agora. Emergência acontece, eu já cansei de estar no culto, tocar o telefone, tua esposa está passando mal. Você tem que pegar ele. Hoje, chegou o celular para nos melhorar a qualidade de vida do ser humano. Verdade. Isso aí não tem, eu acho que agora ficar à toa, conversa, batendo papo. Eu vi gente jogando Street Fighter, pelo amor de Deus, aí depois sobe sem pudor nenhum. Né? É por isso que eu falo, irmãos. Se realmente aquele ali fosse mesmo como era antigamente no Velho Testamento, seriam fulminados. Porque lá se podia ser santo, só aquele que era puro. Então ele seria fulminado, seríamos queimados. Então, irmãos, isso é uma vez que nós vivemos pela misericórdia de Deus. Né? E aqui, Romanos 12 vai dizer, rogai-vos, pois, pela compaixão de Deus. É o momento de você rogar pelo perdão, pela misericórdia, colocar a face ao pó ali, clamar do Senhor por perdão, por misericórdia. Louvado seja Deus. Rogai-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Louvado seja Deus, né? Que apresenteis o seu vosso corpo em sacrifício vivo, santo. Aleluia. Não, poxa, eu não consigo entender, né? Aí, se o pastor chama a atenção, o pastor é quadrado, se o pastor libera, bagunça, não. Querido, é o seguinte, eu nunca liguei para estar com a igreja cheia, que é de gente, porque não quero que eles aprendam a palavra, seja ensinado a palavra. E não adianta eu ensinar a palavra e eles me ver fazendo outra coisa. Não adianta eu ser o mestre da palavra, o doutor, a doutora da palavra, e quando eles entrarem não ver que meu exemplo não vai dizer o que eu vivo. Então não adianta eu falar bonitinho, não adianta eu saber tudinho, se eu mesmo não faço. E o exemplo ele sempre vai vir de cima. Jesus ele veio à terra e foi exemplo e é o nosso exemplo para que nós possamos seguir. Tanto é que Paulo afirmou: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Jesus, exemplo, seja exemplo. E o exemplo vem de cima e Deus deu o exemplo. Ele veio, vamos dar meu filho aí, ó. Tá vendo o que eles fizeram? Imite ele.
Então, hoje eu já vejo que é diferente, os líderes não estão nem aí, né? Quer que as congregações saiam mesmo pelas redes sociais, se exploda, não se importando pela liturgia do culto, se importando se as pessoas vão estar mesmo ali em espírito e verdade, né? É muito triste, irmão, ver isso. Não estou generalizando, tá, irmão? Vocês entendam bem uma coisa, não estou generalizando, é todo mundo não, tá, irmão? Mas uma quantidade muito grande e crescente, cada vez mais crescente, de você chegar no culto, você não consegue nem prestar atenção no culto, de tanto que, né, hoje aqueles pastores não tem mais aquela autoridade, irmão, desliga o telefone, vou magoar, vai ficar chateado, não vai voltar mais aqui. E querido, é melhor ficar chateado do que ficar chateado lá no inferno, ficar lá rindo, não, ficando de bem lá no inferno, né? De repente está para receber aqui uma palavra, né, vai libertar, está lá no celular. O diabo tem suas estratégias, irmão. Ele usa todas as artimanhas de tirar você de ser um ouvinte da palavra, de tirar você de ter uma ligação com Deus. Ele vai usar todas as artimanhas possíveis, louvado seja Deus, para te tirar da presença dele. Verdade. São artimanhas, realmente são artimanhas que o inimigo tem usado para minar na igreja, minar no povo de Deus. É verdade. E as redes sociais, a vaidade, como o pastor falou, a vaidade já vem de tempo, né? A palavra de Deus, Salomão vai falar muito a respeito da vaidade. E o homem é muito levado pelo seu ego. Pela sua vontade. Eu sei que isso é bom, e muitas vezes não dá ouvido, não obedece o seu líder, não obedece nem a Deus, por achar que você já sabe de tudo. Exatamente. Por já saber de tudo. Mas, se temos Cristo como Senhor, como nosso instrutor, então procuramos buscar as coisas que é dos céus, que é de Deus. Então procuramos fazer dentro do culto aquilo que é agradável a Deus. Exatamente. Agradável a Deus. Quando falamos em sacrifício, muitos entendem como dificuldade, como coisa difícil de fazer, mas é simplesmente oferta. É simplesmente oferta. Na graça nós temos, Jesus nos deu o poder de escolher. Não estou falando nem de livre-arbítrio, estou falando simplesmente de escolha. De escolha. Deus não quer, uma coisa que Deus não quer, pastor. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Deus não quer ninguém forçado a adorá-lo, a servi-lo, ir para o céu, né? Forçado. Exatamente. Ou seja, é escolha minha, se eu quero obedecer, se eu Caminho quero... é o amor. Caminho é o amor. Ou seja, o amor não é praticado forçadamente. Não é fingido. Não tem como ser fingido. Então, fazer, como está escrito em Colossenses 3, né? Se já sois, né? Já aceitais a Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Sim. Ou seja, procurar fazer as coisas que são de cima, que agrada a Deus. Então, quando estamos falando aqui a respeito de rede social dentro da igreja, é válido para levar o Evangelho, para que a palavra de Deus realmente seja propagada. Às vezes muitos estão enfermos em casa, não tem como estar na igreja realmente. Eu mesmo já recebi palavras ali de pregações, eu vendo pelo YouTube, pelo Facebook, que me edificaram muito. Eu estava abatido, de repente eu parar naquela palavra e legal. Muito bom. Sim, eu também, é verdade. Muitas vezes a gente fica abatido, e uma palavra que a gente vai procurar algo na rede social. Quando a gente está sozinho, geralmente, agora, ao invés de a gente pegar a Bíblia, infelizmente. Mas aí Deus, que é misericordioso, usa alguma dessa rede, da rede social, né? Vem uma pregação, a gente bate lá na pregação, numa mensagem que Deus queria falar conosco
né? Como a missionária, 1h da tarde na rádio web, Missões Web. Conectando com Deus. Conectando com Deus, 1h da tarde, todos os dias, segunda a sexta. Traz uma palavra maravilhosa, eu mesmo, né? Deus falou muito comigo, foi uma confirmação, uma palavra que ela trouxe, justamente até a respeito de a gente voltar para Deus, de a gente abandonar as coisas que são terrenos, que são materiais, que isso nos afasta de Deus. Verdade. Isso nos afasta de Deus, impede da gente raciocinar, ter o raciocínio de que a gente precisa de estar em espírito, como a palavra de Deus nos exorta, nos ensina aqui, de estarmos em espírito, porque Deus é espírito, se importa que andemos em espírito também, mas e também Deus também procura verdadeiros adoradores. Isso é uma procura que não é fácil de achar, né? E eu quero ser um desses, que ele ache. Ser achado no Senhor. Que o Espírito Santo ache o seu lugar em mim. E em você também, em nome de Jesus. Então possamos realmente ter um entendimento na hora dentro do culto. São somente 2 horinhas de culto. 2 horas de culto, e parece que é uma, né, a semana inteira lá dentro. E não é, né, irmãos? Não estou dizendo para você que se você faltar um culto, você vai para o inferno. Jamais vou dizer isso. Jamais vou dizer isso. Porque o culto começa em você quando você abre os seus olhos, quando você acorda. A Bíblia vai falar o culto racional, porque se há um templo, e há o Espírito, e há a alma, há um culto, há adoração. E dentro de mim e de você há um Espírito, há alma e há o templo. Formou a igreja. Onde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Ele mora em você através do Espírito Santo. Mas o culto congregacional, onde a gente se une com o irmão, meu Deus, isso é a chave da igreja, né? Onde a gente louva, onde a gente adora, onde um edifica o outro com a palavra, onde a gente procura saber na necessidade dos irmãos, de quem está em necessidade, para poder ajudar, para a igreja poder manifestar o amor de Cristo, né? Então é muito, não é indispensável isso também, né? Louvado seja Deus. Aqueles que puderem estar na congregação louvando, adorando, estar junto em espírito e em verdade, não perca a chance. Em Hebreus 10 vai falar que não perca o hábito de se reunir como uns de nós. Ele está dizendo, irmão, o escritor de Hebreus está dizendo assim, irmão, se reunir, não quer dizer congregar, congregar quer dizer reunir. Se reunir, estar junto, louvar, adorar junto, né? Louvado seja Deus, estar perto, né? Para sentir a comunhão da igreja. Louvado seja Deus, em um só louvor, em um só Espírito, um só Salvador, aleluia. E ali nós se tornamos perfeitos. Por quê? Porque a igreja é perfeita. A igreja de Cristo, ela não tem defeito. E a única parte que quando você, a palavra de Deus vai dizer assim, Deus falou assim, seja perfeito como eu sou perfeito. Sabe como você vai conseguir ser perfeito como Deus? Só quando você está reunido, só quando você está adorando, só quando você está buscando em espírito e verdade, aí sim você se torna a igreja de Cristo, louvado seja Deus, aleluia, aí se torna perfeito, porque a igreja de Cristo, ela não é imperfeita, não tem defeito, a Bíblia fala que ela não tem mancha, não tem mácula, entendeu? Então é por aí. Isso aí a gente vai chegar até o culto. São 20 horas e 3 minutos aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Já quero mandar um abraço aqui para a irmã Ivone, lá de Goiás, Rio Verde, nossa ouvinte número 1, né? Meu Deus. Eduardo Nascimento, programa abençoado. Obrigado, Eduardo, lá de Amazonas. Louvado seja Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Eduardo Nascimento, é Sucesso Arambaia, isso, louvado a Rádio Sucesso Arambaia, louvado seja Deus, né? Tem uma programação lá também abençoada para você, irmão. Você que é aí, de Amazonas, está ligadinho, vai lá, se conecte lá também, louvado seja Deus. Irmãos, nós não temos interesse de ganhar ibope, a gente quer que a palavra de Deus se manifeste, ganhe espaço em todos os cantos do mundo, até os confins da terra, irmão. Louvado seja Deus.
Agora que a gente vai falar um pouquinho, irmãos, daqueles que nos ajudam, né? Está aqui sempre apoiando, né, o projeto, está sempre aqui nos ajudando, como o tio Claudinho, está sempre aqui, a diaconisa Rosana Cunha, da Igreja da Ecologia, do pastor Michael, louvado seja Deus, né, lá da Ecologia também é benção pura, né, está sempre, né, junto aqui, nos ajudando, louvado seja Deus, o mestre Guido com o projeto Esporte é Futuro, isso, né? Manda aqui os meninos treinar, que as crianças aqui não perdem um treino, tem sempre alguém treinando as crianças aqui, abençoado, que Deus abençoe vocês mais ainda, porque eu tenho certeza que vocês já são abençoados, eu tenho certeza, louvado seja Deus, aleluia, mas abençoe mais um pouco, aleluia, louvado seja Deus, né? Que abençoe vocês mais ainda, meu amigo Tarzan, o Alencar, que da toca do Tarzan, Deus abençoe você também, meu irmão, louvado seja Deus, e os nossos amigos aqui, né? A missionária Monique, o diácono Ronaldo, louvado seja Deus, Deus abençoe vocês também onde vocês estiverem, aleluia, saudade, manda informações, louvado seja Deus, aleluia. Então hoje, nessa segunda-feira, para lá de especial, por quê? Porque já recebemos de Deus hoje a misericórdia. Abrimos, levantamos e aqui estamos falando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E não tem como falar de culto, como não falar também de vaidade, né? Não tem como, né? Porque às vezes vira uma briga de vaidade. Olha só, porque eu falo sempre, por exemplo, com a igreja do pastor, que é Missão Brasileira, ali na Rua do Grêmio, do pastor Dilcinho, porque eu gosto de ver lá os cultos quando passo, quando eu não estou aqui, né, que agora vai ficar difícil, agora não vai dar mais para ver, pastor. Vai ser o mesmo dia, mas aí eu sempre acompanho ali pela internet os cultos, sempre com bastante ordem, né, e com as palavras bem firmes mesmo, né, e você vê, então sempre falo sobre isso, e você percebe que ali ninguém tem esse de querer ser mais vaidoso que o outro, de querer ser aqui, né, esse negócio que aqui é melhor, que aqui tem palavra, que aqui tem mas aqui tem muita palavra, aqui tem, querido, aqui em Romanos 12, olha só, olha que lindo, quando ele fala do culto, ele vai falar, cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saibas que tem com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós acabamos de falar. Sim. Mas individualmente somos membros uns dos outros, individualmente nós somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. O que é graça, irmão? O que é graça? É um dom, é um favor que não merecido de Deus, que nós recebemos. Então a graça que nós recebemos não porque nos merecemos, não porque nós, ele deu porque ele quis dar e pronto. E os dons, segundo a graça na medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use o dom de exortar, e que reparta, faça liberalmente o que preside. Cuidado que exercita a misericórdia com alegria. Louvado seja Deus. Então, querido, a gente vai observar que ele começou a falar do culto, né? Paulo começou a falar do culto, que tem que entregar, não se conformar. A primeira coisa, irmãos, a gente não é ter a fé em Deus, que a gente venha sempre chegar à frente, não se conformar, orar, buscar, se entregar. Louvado seja Deus. E não tem como a gente falar dos cultos que nós vemos, né? É culto disso, é culto aquilo, isso eu não vou nem tocar, tá, irmãos? Essa parte. Nós estamos falando da parte visual, da parte que realmente já virou bagunça. Não é mais sobre esse culto é de libertação, não estou falando disso. Estou falando da bagunça, da falta do controle, né? Da vaidade, né? Quando a gente quer mostrar mais da gente, menos a gente mostra de Cristo. Quanto mais o ser humano quiser mostrar mais de si, menos vai conseguir mostrar de Cristo, sabia? Tem um louvor que é muito,
que tem que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Meu Deus, irmão. A glória dele que tem que se manifestar no culto, ele que tem que sobressair no culto, porque o culto é para ele, a adoração é para ele, louvado seja Deus, não é o homem. Hoje o culto hoje foi bom, o culto foi maravilhoso. Você perguntou para Deus se o culto foi bom? É porque é para Ele, cara. É para Ele, minha filha. É para Ele. Então você tem que falar: Senhor, o culto foi bom hoje. O Senhor recebeu a minha adoração. O Senhor recebeu o meu louvor. O Senhor recebeu as minhas lágrimas que eu derramei durante o culto. Agora vai falar: hoje o culto foi bom. O culto estava quente. Hoje o culto estava frio. Querido, vai se converter. Louvado seja Deus. Porque você não está indo então para adorar a Deus. Está indo para manifestar o seu lado sentimental. Está indo para sentir o sentimento, e Deus não trabalha com sentimento, irmão. Louvado seja Deus. Deus não trabalha com sentimento, Ele trabalha com propósito, e o propósito dele é ser adorado, o propósito dele é ser exaltado, o propósito dele, louvado seja Deus, é ser adorado em espírito e em verdade, que a Bíblia vai nos afirmar que Ele procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Você sabia? Então esse é o propósito do culto, e já está se perdendo, irmão. Irmão, a liturgia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer no culto, cara, é adorar o seu Deus em espírito e em verdade. A primeira coisa é você chegar e se entregar naquele momento que foi tirado junto com a sua congregação, junto com os teus irmãos, adorar aquele que é digno de louvor e adoração. É isso. É isso, pelo menos foi assim que eu aprendi, foi assim que eu, na minha pouca leitura, não sou doutor de teologia, não sou nada disso, não sou nada disso, querido, mas no pouco que eu aprendi a temer a Deus, não é porque eu vou entrar lá que eu vou ganhar mais santo, não, nada disso. Eu vou lá pela... Não, santo somos nós, separados, para adorar o Senhor. Aleluia. E em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Tá, irmãos? Então é isso que eu quero passar para os irmãos, para que a gente possa voltar para a essência, irmãos, nessa bagunça que nós vemos, né? Mais tarde, no outro programa, a gente pode até falar dessas outras coisas aí, mas hoje nós estamos falando de cultuar a Deus, de estar em presente como sacrifício vivo, em corpo presente, vivo, ou seja, entregue ao Senhor naquele momento, né? Sem você estar preocupado ali, né? Que as tuas preocupações é naquilo. Eu sou assim, tá, irmãos? Quando eu entro num culto, que eu estou com muita preocupação, parece que Deus me alivia, eu começo a adorar, eu começo a louvar, meus pensamentos, ele vai mudando, ele vai saindo aqueles pensamentos, né, de problema, de preocupação. Quando eu estou vendo, eu estou adorando ao Senhor, eu saio dali leve, e quando eu chego em casa, completa a minha adoração. Louvado seja Deus, aleluia. E na verdade o culto já começa em casa. Isso aí. O culto, a adoração a Deus, na verdade, eu costumo falar, até nas minhas orações, eu falo com Deus: Senhor, muito obrigado pela Tua presença que já permanece em mim. A Tua presença já permanece em mim. Agradeço a Deus. A nossa adoração já começa de manhã, quando a gente levanta. Hoje o pastor começou aqui falando que, né, uma segunda-feira especial. Muito especial. Muito especial, porque nós já amanhecemos na presença de Deus. Deus já esteve presente conosco, já amanhece presente conosco. Então, louvando, já adorando a Deus logo de manhã, porque já sentimos a presença de Deus. É verdade. Se nós estamos respirando é porque Deus está presente. É verdade. Porque Deus ainda derramou a sua misericórdia, permitiu que nós acordássemos hoje e chegássemos até aqui, poder estar falando, né, dessa palavra, tendo esse entendimento da necessidade de adorar ao Senhor, de ser um sacrifício vivo, de ofertar a Deus nosso corpo vivo, racional, vivo. Então, dessa forma, me lembrei da palavra, só que não estou achando que o pastor até começou a falar. Acho que o apóstolo Paulo mesmo que quando reunir, é bom que vocês se reúnam.
Quando vocês se reúnem para adorar a Deus, para cultuar, ali há salmos, louvores e manifestação da palavra do Espírito de Deus. Isso aí. O culto tem essa liturgia. Agora, a gente está falando coisa mais básica, né? Mais simples. Mais simples. O Evangelho é simples. E está difícil da gente conseguir isso. Atenção no culto, atenção que está ali, atenção nas coisas. É muito difícil. Está difícil. E a Bíblia Jesus vai falar que o amor de muitos vai se esfriar. E isso é um sintoma de esfriamento, porque você se reúne, você tira uma hora, tira um tempo do seu dia para poder chegar e adorar a Deus com os irmãos, mas parece que aquilo para você tanto fez ou tanto faz. Aleluia! E parece que você entra e sai e não sente a manifestação da glória de Deus, não sente como os irmãos estão juntos, aquele calor, aquele fervor das brasas juntas, né, louvando, adorando a Deus. Parece que, acabou, não tem mais. Já que vai para o culto, cara, vamos adorar o Espírito de verdade. Se não está com vontade, fica em casa, irmão. Não, você não vai para o culto, vai arrastado. Eu discordo, irmão, eu discordo. Não quer ir para o culto? Não vai, fica em casa. Fica em casa. Se foi para tirar a atenção de A, de B, de C, pastor, foi como o irmão está falando aqui, não vai receber. Querido, se Deus tiver que te abençoar, vai te abençoar em casa, no lar, na padaria, onde você estiver, tá? Louvado seja Deus. Agora, não é forçado, não é fingindo. Você não tem que ser forçado, você tem que se esforçar. Se esforçar. É diferente de ser forçado. Esforça-te que eu... Agora, se você se esforçar, louvado seja Deus. Ele vai falar, eu sou contigo. Aleluia. Agora não pode ser você chegar lá e tá nem aí fora do Brasil, tá nem conseguindo tirar a atenção do irmão, da irmã que tá lá. Pelo amor de Deus, fica em casa, irmão. Começamos aqui com o primeiro culto da comunidade evangélica, né? Isso. Sábado, né? Benção, louvado seja Deus. E aqui nós conversamos muito e nós ajudamos a Deus falando no nosso coração, irmão. Chegar na hora do culto, pede o pessoal. Quer usar o microfone ou o celular? Usa para ler Bíblia, ler os sinos da harpa, quer cantar. Eu mesmo tenho dificuldade, que minha visão está ruim, então se eu tiver o celular, eu minto ali, eu consigo enxergar bem a leitura. Não tem problema. Mas para ficar batendo papo, para ficar filmando, para ficar fazendo live, a gente vai pedir os irmãos com todo carinho que possa guardar o celular, né? Está dentro da bolsa, para que possa prestar atenção, né, na palavra, que faz bem para eles mesmo, a palavra faz para mim e faz para você, né? A pessoa está na hora ali da palavra e tá. Então, gente, a gente faz isso, então, eu acho que é o mínimo. Isso. Né, o mínimo. Já falei e vou reforçar. Não sou contra. Eu estou falando de lugares a qual vira uma tremenda bagunça, ninguém entende mais nada. Né? O culto é racional, irmão. Um tá ali, o outro tá lá, o outro tá não sei o que, o outro tá não sei o que lá, e acabou-se. Né? A vaidade, eu falo, toma conta. Não é só em vocês não, irmão. A gente mesmo aqui, se a gente não vigiar, a gente acaba pendendo para este lado. E eu entendi que quanto mais eu quero me mostrar, menos eu mostro de Jesus. Quanto menos eu quero me mostrar, mais Jesus se mostra em mim. Então a gente mata o velho homem e deixa o novo, né? O novo que está dentro de nós florescer, que ele vai dar de forma transbordante, e transborde para fora o aroma de Cristo, o cheiro suave de Cristo. Louvado seja Deus, e que os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa oração chegue até o trono da graça. Aleluia. Mas Deus ouve, olha só, a Bíblia fala de oração que não chega até Deus não, tá? Pode ser assunto até para outro papo cristão, mas a Bíblia vai relatar que tem oração que não alcança Deus. Deus não ouve, tá? Louvado seja Deus. Então, vamos ficar em espírito em verdade, vamos, irmãos, entrar nesse pensamento, né, irmão? Vamos ficar firme nisso daí, para que a gente possa começar a buscar de novo aqueles cultos que nós prestávamos a Deus, os cultos onde a gente se derramava em lágrimas, em choro, em pranto, né? O Espírito Santo fazia aquele mover, meu Deus, aí tu olhava para a igreja, as pessoas não
estava chorando por emoção, não. Estava sendo um toque do Espírito. Saber que nós somos imperfeitos, mesmo imperfeito, o Espírito de Deus falou assim: eu vou morar dentro de vós. Poxa, então você tem que dar essa honra e essa glória. Louvado seja Deus para Ele. E se você separou duas horinhas daquele dia para poder fazer isso, faça. E faça, sabe com o quê? Com excelência. Porque o que Deus fez por você foi por excelência. Tudo perfeito. Ele planejou tudo perfeito, o plano de salvação na sua vida. Tudo, desde o Filho, a crucificação, a ressurreição, a subida, a descida do Espírito Santo. Ele planejou tudo perfeito. Então, se vamos adorar, adoremos Ele em espírito e em verdade. Aqui, vou deixar aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, do 25 e 26. Os segredos do seu coração ficarão manifestos assim, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eita glória! Aí, precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Poxa, simples e entendido essa palavra. Louvado seja Deus, tudo com ordem e decência. Esse capítulo é bem mais completo. Eu peguei apenas 2 versículos só para a gente completar o que a gente está falando aqui. Mas esse capítulo é bem complexo e simples de entender também. Não é assunto para o papo aqui hoje. Hoje, isso aí é a liturgia do culto. Liturgia do culto. Ordem racional do culto. É um culto racional. Né? Louvado. Ele vai estender mais, onde tiver 2 ou 3 pessoas falando em línguas, né? Que haja um intérprete, né? Louvado seja Deus. E ainda vai além, mas isso aí é um pouco mais teólogo. Né? Então a gente deixa para mais um papo quando tiver mais na mesa pessoas que possam afirmar o nosso pensamento e chegar em uma concordância. Isso. Louvado seja Deus, né? Porque aqui tem um ministério, que só tem um ministério representado. O ministério que eu falo é placa, tá, irmãos? É porque o ministério de Cristo está representado aqui em todos os lugares. Isso. Louvado seja Deus. Para dizer que nós não estamos falando coisas que, maluquice, é isso, é aquilo, outra, né? Então, nós hoje estamos falando dessa essência que nós estamos perdendo no culto. Estamos perdendo mesmo, tá? Hoje o culto está se tornando um culto irracional, tá? Louvado na hora da palavra, pessoas profetizando, é uma coisa louca mesmo. Isso se dá, irmãos, é por falta de, primeiro, temor e falta de conhecimento. Louvado seja Deus, né? E que hoje a gente possa ter expressado um pouco, né, disso a vocês, que possamos ter colaborado com vocês um pouco, né, irmãos? Não é de fazer de A, B ou C, nem estamos generalizando todos. Já citei aqui, o pastor disse sim, porque eu cito o que eu vejo, tá? Eu vejo porque eu acompanho, eu gosto das palavras que são pregadas lá. Eu já tinha até falado, se eu não fizesse, então eu não estaria aqui, eu ia para lá, porque eu gosto muito de ir lá, porque, irmãos, num domingo eu vi uma pregação que, meu Deus, eu falei, o pastor vai mandar essa mulher embora daí, essa missionária aí, né? E ela rasgou mesmo a palavra de Deus. Eu falei, pastor, parabéns, né? Porque prega a verdade, não fica alisando, para poder a ovelha ir embora. O lema lá é até falando da verdade na presença de Deus. Isso aí. Então, irmão, esse eu posso falar, não posso falar de A e B e C. Por isso, se eu tiver certeza que você, eu falava também, porque eu não tenho papo na língua. O pessoal que gosta, pastor, eu estou falando bem porque eu vi, eu vejo, eu acompanho. Tem outros que você não prefere nem acompanhar, porque é uma doideira, mano, né? Então, não estou generalizando, não vai ficar me dando pau, metendo pau aí em cima de mim aí não, tá? Louvado, pastor Renato, mas pode bater se quiser, não digo não. O servo de Deus, ele é assim mesmo, irmão, não é só tapinha nas costas não, apesar que eu não vi nenhum tomar tapinha nas costas. Eu vi poço, calabouço, prisão, crucificação, apedrejamento e serrar pelo corpo meu, eu vi só desse jeito. Esse é o sentido do amor, né? Viver o amor é realmente viver a verdade, e a verdade ela corta na carne. Isso aí. Infelizmente.
Então hoje ficando assim, com mais um Papo de Cristão, convido a vocês a acompanhar esse programa pelo Facebook ou pelo YouTube, que eu vou lançar lá na plataforma, né? Vou tentar baixar o aplicativo para poder converter para lá. Tá no Quai, né? Tá no Quai. Tá do Almir José, né? Almir José de Souza. Almir José de Souza, tá lá no Quai. Agradeço a Deus, agradeço por vocês que estiveram presentes. Tá. Então, valeu, daqui a pouco tá no isso não é vaidade não, tá, irmãos? Porque a gente quer expandir a palavra de Deus. Tá? Que nós não somos melhores do que ninguém, não somos nada disso, nós não somos nada disso, tá? Nós somos servos de Deus, não sabemos pouquíssimo da palavra, mas o pouco que nós sabemos aqui, nós queremos passar para quem não sabe nada, né? Então aí vai chegar outro que eu fico aprendendo com outro que sabe muito mais do que eu vou glorificar o Senhor, os teus servos na terra, está ensinando a tua palavra, porque irmãos, a gente aqui ajuda o próximo bastante, as pessoas que nos acompanham, mas o mais importante é a palavra de Deus, porque a palavra ela liberta, a palavra ela salva, a palavra é o caminho para o céu, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, para o nosso caminho. Então, que nós possamos valorizar a palavra também nos nossos cultos. Então, eu já vou ficando por aqui, passar aqui para o presbítero Almir aqui, se despedir, dar aquele boa noite para vocês aí. Amém. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Amém. E só que Jesus cresça, que a palavra de Deus possa permanecer no nosso coração, crescer no conhecimento, no entendimento, na renovação de entendimento, que a palavra de Deus possa realmente te fazer crescer e frutificar na presença do Senhor. E agradeço a presença de cada um, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a vocês que nos acompanharam na plataforma. Vamos estar terminando já, tá bom? Quero já despedir de todos. E provavelmente toda segunda-feira nós estaremos fazendo uma outra live aqui. Então, que Deus possa abençoar cada um. Missão Evangélica do Brasil, o pastor Adilson, quero agradecer a ele, que também me deu uma força na minha cirurgia, no período me levou lá, me trouxe, me acompanhou, me ajudou muito. E que Deus possa abençoar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, ótima semana para todos. Glória, louvado seja Deus. E você, querido, não perca amanhã, hein? Às 13 horas, programa Conectando com Deus, com a missionária Flávia Mel. Aleluia. Não perde não, palavra abençoada. Tá? E quarta-feira, amanhã é terça, né? Amanhã é terça. Quarta-feira tem culto de adoração a Deus. Aonde? Comunidade evangélica, missões, louvado seja Deus. Adorando a Deus. Bairro que, poxa, pastor, eu nunca vi falar, não gosto de crente, não gosto de igreja. Vem cá, vem pra cá, tá? Vem cá, louvado seja Deus. Vem pra cá. A você que não tá afastado, não quer mais congregar, porque ela diz, vem para cá, irmãos, louvado seja Deus, vem adorar conosco, aleluia. Mas você que tem a sua congregação, né? Vá ao compromisso da sua congregação, louvado seja Deus, aleluia, e lá procure adorar em espírito e verdade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, aleluia, o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo, o Cabeça da Igreja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica na paz, boa noite. E até a próxima segunda-feira com mais um Papo de Cristão. E sexta-feira tem programa Noite de Bênção. Com quem? Pastor Renato, louvado seja Deus. Então, até amanhã, até segunda-feira, em nome de Jesus. Esqueci do glória.